Senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vitória sente-se honrada em recebê-los para a realização dessa sessão solene que homenageia a Fiscaliza Vitória, o projeto finalista do Prêmio Noves 2015. Essa solenidade tem como proponente o vereador Fabrício Gandini. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor vereador da Câmara de Vitória, proponente dessa sessão, Fabrício Gandini. Convidamos o senhor diretor do Departamento de Fiscalização e Relações Comunitárias da Câmara Municipal de Vitória, Cleves Stocco. Convidamos o subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Vitória, senhor Márcio Passos. Representando os colaboradores do projeto Fiscaliza Vitória, convidamos Sara Lima Passos para compor a mesa. Nesse instante, acompanharemos a execução do hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que, por gentileza, se coloquem em pé em sinal de respeito. Podemos tomar os assentos. Antes de passarmos a palavra para as autoridades na mesa de honra, acompanharemos agora a projeção de um vídeo institucional sobre o Fiscaliza Vitória.
Dever da Câmara Municipal de Vitória. Fiscalizar os serviços públicos da cidade é um dever da Câmara Municipal de Vitória e também de todos os cidadãos. Agora, a Câmara passa a oferecer um novo serviço, o Fiscaliza Vitória. Um projeto que visa inspecionar os equipamentos públicos e a execução orçamentária municipal, atuando de forma eficaz, transparente e aberta à população. Qualquer cidadão pode solicitar uma visita da equipe do Fiscaliza Vitória. É só ligar gratuitamente para o número 162 ou acessar fiscalizavitoria.com.br, onde também é possível acompanhar o andamento das atividades. A equipe da Direção de Fiscalização e Relações Comunitárias da Câmara, junto com vereadores e líderes comunitários, visitará escolas, postos de saúde, praças, parques e demais espaços públicos, conferindo a qualidade e a eficácia dos serviços oferecidos. Os relatórios de todas as atividades ficarão disponíveis aos cidadãos. E caso seja constatada alguma falha, a Câmara acionará os órgãos responsáveis pelos serviços para que promovam melhorias. Ao final, a Câmara informará ao solicitante todas as medidas tomadas pelas autoridades para a solução do problema apontado. Assim, você pode ajudar a melhorar a sua escola, a unidade de saúde do seu bairro, a pracinha e muitos outros serviços. Uma fiscalização competente resulta em serviços públicos de qualidade. Participe! Juntos com a Câmara de Vereadores, vamos cuidar da cidade com o Fiscaliza Vitória. Acompanharemos agora o pronunciamento do vereador proponente da sessão, Fabrício Gandini. Boa noite, gente. Para mim, esse momento aqui, eu vi o vídeo ali mais uma vez e eu lembro a época que a gente idealizou o programa Fiscaliza Vitória. Era um programa apenas, era um projeto apenas, e é interessante como a gente fica feliz quando vê o pós, o realizado, né, as conquistas. Muitas pessoas têm essa oportunidade, outras não. A gente tem aí um programa na cidade em que esse ano é finalista de um prêmio. Primeiro, para se inscrever, eu fico pensando, né? Nós participamos, acho, do segundo ano. E, dentre todos os participantes, a gente não viu nenhum legislativo. Vamos comparar primeiro com... Nenhum legislativo disputou prêmio ali. Nenhum. E depois a gente fica pensando, o primeiro passo a se romper é ter algo para apresentar, né? Então, assim, a gente está dentre... E ano passado a gente comemorou isso, estava disputando um prêmio do Inoves pela primeira vez, a Câmara disputando um prêmio do Inoves, não ganhamos, mas fomos semifinalistas, né, nessa agora finalista. Mas, então, a primeira reflexão que eu fiz, a gente estava disputando. Esse já é um passo fantástico, porque quando eu vi que... Inclusive, tinham acabado com a categoria, antigamente tinha uma categoria dos legislativos, acho que ninguém participava, porque não tinha o que apresentar. E a gente apresentou 3 projetos no ano passado. Esse ano foram 4. Então, o primeiro passo foi dado. E esse ano, e aí a gente tem que comemorar mesmo, nós rompemos primeiro a barreira de apresentar, e esse ano... Dentre foram quantos projetos? Quase 300, por aí. Dentre todos esses projetos,
Disputamos, ficamos entre os 3. A gente não sabe ainda se foi o segundo, se foi o terceiro, mas um projeto de uma Câmara, de um Legislativo, que infelizmente aí a gente faz uma passagem rápida aí pelos legislativos, a gente não vê muita coisa positiva, infelizmente, de cima a embaixo. A gente vê aí um caos no nosso sistema político, principalmente no legislativo. E a gente tem aí a oportunidade de disputar um prêmio de inovação com o Fiscaliza. E aí eu queria falar um pouquinho do Fiscaliza. Eu sei que a maioria das pessoas aqui vive diariamente o Fiscaliza. Algumas chegaram desde o princípio, umas construíram o projeto juntos, outras vivem o dia a dia, e outras chegaram após e estão hoje vivendo o dia a dia. Mas, como nasceu o Fiscaliza, e aí eu acho que é a parte que eu posso falar, acho que o dia a dia vocês sabem bem mais do que eu. Mas como nasceu? A gente chegou à presidência da Câmara e reunimos a equipe, e aqui tem pessoas que vão ser homenageadas que faziam parte dessa equipe que discutiu no início. Reunimos a equipe e a pergunta era: o que falta no Legislativo? Quando a gente pegou lá as atribuições, legislar e fiscalizar são as duas principais que se destacam, principalmente, né? Quando a gente vê lá nas atribuições, tem bem mais que isso, mas legislar e fiscalizar é algo que... Aí a gente fez um raciocínio. Legislar, nós temos uma assessoria gigante para legislar. Parece que tudo aqui funciona para a gente legislar. Tem o legislativo, né? O processo, o plenário, tem toda uma estrutura que foi feita para auxiliar o parlamentar a legislar. E a nossa cultura no Brasil de não fiscalizar. E aí, cada um faz a fiscalização, fica por conta do parlamentar. E nos dias de hoje, infelizmente, a gente tem uma relação ou oposição ou situação. Se for oposição, fiscaliza, com foco na denúncia. Se for situação, faz uma vista grossa, vamos dizer. Essa é a realidade do nosso país de cima e embaixo. Quando o cara muda de lado, você percebe na hora. Às vezes o cara era situação, não falava nada. De repente ele vira oposição, virou... Isso acontece aqui na nossa Câmara. É governo, não governo, muda de um dia para o outro. A gente vê isso todo dia acontecendo. A gente precisava de algo mais sólido, que nos desse, e que desse à cidade, que desse à Câmara um papel mais sólido, constante, e que não dependesse de ser oposição à situação. Que a gente tivesse algo, um trabalho que fosse técnico, consistente, não denunciativo, mas que fosse instrumento para quem quisesse também fazer suas denúncias. E eu falo, a oposição até utiliza muito pouco o trabalho do Fiscaliza, porque se utilizasse mais, teria até uma questão técnica mais apurada para fazer suas discussões. Eu lembro, quando eu era vereador, eu não tinha à minha disposição o Fiscaliza. Eu ia em cada escola, eu fazia a minha avaliação, nós fazíamos o relatório com a minha equipe, e a gente fazia todas as incursões para resolver os problemas em todos os âmbitos. Hoje está aí disponibilizado. Você quer saber da escola? Antes de eu visitar qualquer escola, esses dias eu fui no Maria Madalena, lá em Jardim Cambori, antes eu dei uma olhada no relatório, para chegar sabendo o que eu estava falando, com a diretora. Então, Fiscaliza. Por isso, talvez, diretor Cleves, por isso, talvez, tanta gente vindo visitar o projeto, né, do nosso Brasil. A gente viu aí diversas câmaras querendo conhecer o projeto, saber como funciona. Então, assim, para que serve uma sessão solene? Sessão solene serve para registrar na história de uma cidade, pelo menos é isso que eu entendo de uma sessão solene, registrar na história de uma cidade, apesar de muitas delas serem banalizadas, vocês não me veem. E aí, esse ano eu não sei quantas eu fiz, mas acho que não fiz mais que 3. Se fiz 3, eu não sei, não me lembro
Na verdade, estou lembrando de nenhuma esse ano ainda. Eu lembrei, essa é a primeira. É a primeira. Então, eu não quero banalizar a sessão solene. Para mim, a sessão solene é algo que eu quero registrar na história da cidade, falando assim, para a cidade, deixando no registro histórico. Eu fiz questão, inclusive, de avançar com um projeto de memória, porque eu dou valor à história. Eu acho que a história é fundamental para a gente corrigir o percurso que a gente errou lá atrás e valorizar as boas ações. Então, o meu entendimento de uma sessão solene é falar para vocês que eu quero que vocês entrem para a história, dentro desse processo de construção da cidade, como um exemplo positivo para a cidade de Vitória. Nós teremos atas desse momento, temos filmagem, temos um registro de um prêmio que foi concedido. Ficar entre os 3 é um prêmio concedido. Então, esse é o momento que eu queria passar para vocês. Nós fizemos questão de registrar isso na história da cidade, colocar o nome de cada um que constrói essa história, que construiu lá atrás, que ajudou no processo, registrar na história da cidade. E a Câmara faz isso. A Câmara ela tem essa função também, além de legislar e fiscalizar, ela tem essa função, através da sessão solene, de registrar momentos importantes e que merecem destaque na história da cidade. Tenho certeza que lá na frente, os netos, as pessoas vão ver o diploma, talvez isso entre no registro histórico da Câmara. A gente fez um registro até, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, não sei exatamente onde findou, acho que 1 ano atrás. Nós temos um livro da Câmara, depois eu até gostaria até de mostrar até para as pessoas que não estão, que não fazem parte do dia a dia aqui. Tem uma revista, acho que tem ali atrás, que temos um livro que a gente resgatou a história. E nós descobrimos, no pouco que a gente levantou da história, a dificuldade dos registros históricos. Mas no que a gente descobriu, a gente começou a entender e compreender a cidade. A importância de quem já sentou nessa cadeira. Muniz Freire. A importância dele para o Espírito Santo. Foi vereador de Vitória. Afonso Cláudio. Várias pessoas que fizeram parte da nossa história, que às vezes a gente ouve falar, nem sabe que sentou aqui numa cadeira, fez, construiu história. E vocês hoje estão construindo a história. O Legislativo de Vitória vai ser lembrado por essa data, eu tenho certeza, porque todos que conhecem o trabalho, a gente tem uma percepção de fora, que é uma percepção que cada um tem, de uma forma, né? Mas nós temos também o registro e as pessoas que conhecem a fundo o que é o programa Fiscaliza Vitória. Tenho aqui em mãos um primeiro documento de um relatório de uma região, né? Relatório da região do centro. Quando eu vi, eu falei, Cleves, fantástico. Isso aqui fica aqui para o registro. Como é que estava a situação de Vitória naquela época? Das unidades escolares, da saúde, como é que era? O que foi consertado a partir do programa? O que foi consertado? O que foi priorizado? Eu tenho certeza que a prefeitura não tem isso que nós temos aqui hoje. Tenho certeza, não tem esse nível de detalhamento, de dados, de informações, de cada equipamento público. Então, eu fiz questão de fazer esse registro, não só pelo prêmio, acho que o prêmio só veio consolidar algo que eu já sabia, até porque eu não sabia que ia ser tanto sucesso, porque aí dependeria das pessoas, né? As pessoas que constroem o dia a dia, faz toda a diferença. A gente só concebeu a ideia junto com uma equipe, mas o dia a dia só ia chegar a um sucesso, a um relatório como esse, se as pessoas construíssem essa história dessa forma. Então, assim, eu hoje estou fazendo questão de colocar o nome de cada um de vocês que vai ser falado aqui, que vai ser na história da cidade de Vitória, como um bom exemplo, um exemplo a ser seguido pelas pessoas, um exemplo a ser seguido pelas câmaras, exemplos de funcionários públicos, que infelizmente está tão em baixa aí, né? A gente tem tanto preconceito com funcionário público, mas aqui nós temos funcionários públicos que são exemplares
e que fazem a diferença na nossa cidade. Então, parabéns a todos vocês, eu acho que essa fala inicial, vamos ouvir todos. Agradeço mesmo, de coração, por vocês terem sonhado junto, no início, essa história, e agora estarem continuando. E creio que é um programa que vai continuar, independente, queiram ou não, é um programa que vai continuar. Eu tenho certeza que as pessoas... a cidade já incorporou essa necessidade de uma fiscalização. Nós conseguimos, e aí, só para finalizar agora de fato, nós conseguimos uma modificação no regimento histórica também na cidade de Vitória, histórica. A gente tinha voto secreto aqui na casa, a gente tinha recesso parlamentar de 55 dias, a gente, vereador que faltava a sessão, tanto fez, tanto faz, não precisava nem justificar. Tem mais um monte de coisa, não estou lembrando, tudo é tribuna popular. Isso tudo foi feito de uma reforma de um regimento, de uma vez. Está aqui, está tudo nessa revistinha aqui, que foi a primeira. Nos comunicamos também. Tem o Falcão, mais o quê? O 62, né? Benefícios já não tínhamos muitos, né? E uma coisa importante também, reduzimos o custo, porque as pessoas acham, foi feito isso, gastaram, né? Não, nós devolvemos 5 milhões de reais para a educação. O total economizado e devolvido foi de 5 milhões. Pela primeira vez, e aí vocês podem... O orçamento que tem uma tendência natural de subir, é uma tendência natural, inclusive devido à inflação, uma série de coisas. Nós, pela primeira vez, mantivemos, na realidade, reduzimos 100 mil simbolicamente, mas reduzimos o orçamento, mesmo transformando, aplicando o recurso num novo programa, utilizamos os próprios funcionários da Câmara, não foi criado nenhum cargo comissionado novo, não foi necessário criar nenhum cargo comissionado novo. Nós fizemos um concurso, sim, não só para o Fiscaliza, mas para as diversas áreas que precisavam. A Câmara precisava de um novo concurso público, mas o programa iniciou sem a necessidade de grandes investimentos. Na realidade, a construção é baseada nas pessoas, na tecnologia, na discussão. Por exemplo, o Executivo foi fundamental no início, onde a gente não tinha um know-how em relação ao que tem que ter numa unidade de saúde, porque o nosso relatório não é um relatório, não é chegar lá, está tudo bem aí? Não é. Nós temos itens no relatório de conformidade ou inconformidade. Para a gente chegar àquele nível de detalhamento do relatório, foi importante a parceria inicial com o Executivo. Avançamos depois para os nossos técnicos, né, que foram os concursados que entraram nas diversas áreas e tenho certeza que contribuíram muito para avançar no relatório. Então, assim, agradecer a todos vocês por fazerem parte dessa história. Nós tenho certeza que o programa continua, vai continuar, e a gente tem muito a comemorar, porque mesmo num ano em que nós passamos por muita coisa ruim, nós tivemos essa notícia boa, que o Fiscaliza foi reconhecido. E não foi reconhecido no âmbito municipal, foi reconhecido no âmbito estadual. Porque as pessoas podem falar, mas um prêmio, às vezes, é fácil conseguir um prêmio. Não, nós conseguimos um prêmio disputando com 300 outros projetos, fomos finalistas, e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção. Obrigado a todos, boa noite. Convidamos agora para a sua saudação o subsecretário de Tecnologia e da Informação da Prefeitura Municipal de Vitória, senhor Márcio Passos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a equipe do Fiscaliza Vitória, na pessoa do Cleves Estocco, e dizer da minha felicidade de estar participando desse evento hoje, pois lá no início do Fiscaliza eu tive o prazer de poder estar com a equipe do Fabrício e discutir, como ele falou, uma parceria com o Executivo, os nortes desse projeto, né? Um projeto inovador, um projeto que levou para as pessoas e, na verdade, para a população de Vitória,
um acesso que antes nunca tinha sido dado, né, que é o acesso a dar a voz às reclamações da cidade, de fato, criar um procedimento de fiscalização. Como o Fabrício falou, foram seguidas normas, né, para fiscalizar unidades de saúde, escolas, ou seja, os aparelhos públicos municipais. E o material que saiu disso aí foi fantástico. Então, parabéns para a equipe. O uso da tecnologia, nesse caso, foi essencial. Eu me sinto muito orgulhoso de ver tudo que foi feito, né, com o aplicativo Falcão, a questão do resgate do projeto Memórias de Vitória, espetacular. E o Câmara Verde, que eu acho que são exemplos a serem seguidos, não só pelos municípios aqui do Espírito Santo. Eu acho que é um exemplo que fica para o Brasil, de uma gestão séria e competente, comprometida com o município, né, com o cidadão. Resgatar a história, né, dar voz para o cidadão e economizar, gastar com responsabilidade. É um exemplo a ser seguido, Fabrício e Cléves, parabéns para vocês pela condução desse projeto. Dizer que o Executivo está à disposição, continua na parceria com vocês aí, com a Câmara, para poder desenvolver mais projetos, né? E em relação ao Inovis, eu posso falar um pouco a respeito, porque eu vim da iniciativa privada em 2013, quando assumi o cargo de subsecretário aqui na Prefeitura. Em dezembro, fui finalista com a minha equipe e nós recebemos o primeiro prêmio. Então, assim, é um prêmio que valoriza muito, muito mesmo o trabalho. E não é fácil. O Inovis, ele tem várias bancas, são pessoas que, apesar de não serem remuneradas, são pessoas competentes, pessoas formadas, pós-graduadas, com mestrado, que cuidam da avaliação desses projetos. Esse ano, por exemplo, a Secretaria de Tecnologia ela participou do Inovis com aproximadamente 11 projetos, e dois projetos em especial, eu gostaria de falar aqui, foi o Rede Bem-Estar e o Sistema de Gestão de Educação, que foram finalistas também. E, infelizmente, não levou o prêmio, assim como Fiscaliza Vitória, né, mas ficou entre os projetos mais bem avaliados. E um detalhe interessante, né, o Rede Bem-Estar é um sistema que ganhou 2 prêmios internacionais e 2 prêmios, né, um reconhecimento nacional, um da revista Exame e um de um instituto que avaliou. Então, para vocês terem ideia de como é difícil participar do Inovis, né, e a única Câmara que participou dentro de 300 projetos. Então, assim, tem que se valorizar muito. Parabéns mais uma vez a todos. Estou sempre à disposição de vocês lá, Fabrício, a equipe da Câmara, o presidente que não está presente aqui, o NAMI, para poder colaborar com a Câmara de Vitória, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Passamos a palavra agora ao ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Fiscalização e Relações Comunitárias da Câmara Municipal de Vitória, senhor Cléves Stocco. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar a mesa e aí também desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, que, a princípio, a ideia era a gente homenagear as pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram desde a concepção e na execução do projeto, né? Mas eu queria lembrar algumas pessoas que, inclusive, nos visitaram. Eu queria lembrar da Mônica, né, que é uma dirigente partidária, que porventura passou por lá, e aí, no acaso, ela começou a fazer perguntas do que era aquele programa, né, e de imediato saiu de lá assim, encantada, não foi, Mônica? E aí a gente, né, daí já criou uma relação. Então isso daí, esse significado, ele simboliza muito as pessoas que quando se aproximam e aí conhecem de fato o projeto. E, em nome de Mônica, eu queria saudar todos os outros visitantes presentes.
Eu estava prestando atenção agora no discurso do nosso presidente da sessão e, com outras palavras, assim, a gente acaba fazendo quase que o mesmo discurso, né? Quem conhece minha história, tive a oportunidade de fazer uma iniciação em latim, né? Hoje eu estava relembrando algumas coisas e aí eu lembrei aqui do que é o celebrar, né? Que a gente fala de sessão solene, né? Então, celebrar, ele significa você solenizar, né? Você comemorar, você festejar. Aí tem uma frase em latim assim que me lembra muito, que eu acho que é bem aquilo que a gente conhece aqui, que já foi dito, mas em outras palavras, como eu já disse, que quer dizer o seguinte: é tornar célebre, é tornar importante, né, um ato ou um acontecimento. Eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo hoje nessa sessão solene. Ou seja, tornar célebre um ato, ou seja, um fato, que é o Fiscaliza Vitória. Então, desta forma, lembrando também aí, eu queria lembrar do Memórias de Vitória, porque isso é fazer história, né? Então, a Câmara, quando a gente fala desse registro, a gente fala a uma instituição, a mais antiga do Estado, ainda hoje, a gente torna o mais importante ato. Então, esse evento aqui é a gente lembrar que o Fiscaliza Vitória, ele entra nos anais dessa casa como um programa importante a nível estadual. O Fiscaliza Vitória não precisa falar muito dele, que como já foi dito aqui, até as próprias imagens, quando mostrava ali, nós tínhamos algumas fotos, e as pessoas vão se reconhecendo pelas fotos, né? E os próprios vídeos também, eles são autoexplicativos, que nós vamos assistir mais alguns. Mas o Inoves, ele é para projetos inovadores. Então, eu lembro, no dia da banca, estávamos eu, Luana e Natália, né? Com acho que Nara, se não estou enganado. E quando eles vêm para a banca, eles só vão lá para poder tirar algumas dúvidas, né? A gente começou a apresentar e lá não teve nenhuma pergunta, né? Que a gente começou a falar e aí ela começou a entender e começou a se encantar, inclusive, né? De não acreditar. Falou assim: eu não acredito que isso existe, né? Aqui em Vitória, uma cidade que a gente mora. Falou, inclusive, eu estou tendo orgulho de morar numa cidade que tem um projeto desse, né? E aí esse prêmio, né, como já foi lembrado aqui, ele é muito voltado para os três poderes, né, no executivo, legislativo e judiciário. E nós, mais do que nunca, somos privilegiados, que foi a única Câmara, o único órgão, a única instituição do legislativo que disputou e chegou à final. Então, eu lembro que a gente tem algumas necessidades, né, assim, da gente que está no dia a dia, que nós, enquanto seres humanos também, a gente tem uma necessidade básica, né, que é pensar e agir. Mas eu acho que a gente também tem que ter um momento para a gente também celebrar, né? E quando eu falo celebrar, não é só celebrar também as nossas alegrias e os nossos casos extraordinários, não, né? Quem passou pela equipe, quem ainda se encontra na equipe, sabe muito bem que a gente celebra, inclusive, nossas angústias, né? Que não foram poucas, né? Angústias, tristezas, a gente acaba sofrendo junto, né? E algumas pessoas já passaram pela equipe, né? Sempre sente saudade, lembrando do Edson aqui, quando liga, a gente passa e vai deixando amigos para trás, mas a gente vai se reencontrando. Então, aí a gente gostaria também de celebrar, né, não só essas alegrias, essas questões extraordinárias, mas também o nosso dia a dia. E o mais legal de tudo isso daí, né, mesmo na angústia, mesmo em algumas coisas mais apertadas, a gente conseguia ainda se divertir com isso daí, né, que era a gente tirar, como fala, leite de pedra, né, a gente chorar às vezes da nossa própria angústia, mas a gente conseguia fazer isso daí. Então, é muito importante, né, e isso faz com que a equipe amadureça mais, isso faz com que a equipe também ela se una mais, e faz com que ela amadureça e siga em frente. Então, aí, presidente,
Assim como a gente comemora o aniversário, né? E a gente, antes de soprar a velhinha, a gente faz 3 pedidos, né? Eu pensei muito, hoje à tarde, para poder estar aqui. Eu falei assim, eu acho que, como diretor da equipe, eu acho que eu não poderia deixar de registrar 3 desejos nossos, né? Nesta solenidade. Uma é mais apoio ao programa, né? A gente às vezes se sente, depois eu vou desenvolver cada uma delas aqui, mas a gente às vezes se sente muito só, né? Então, o primeiro desejo nosso é que tivesse mais apoio ao programa Fiscaliza Vitória. Nosso segundo pedido é a gente solicitar aí uma ajuda na desburocratização de publicação de relatório. Quem puder, assim, no caso, o senhor, como presidente da sessão, poderia dar uma contribuição muito forte para nós. E depois, por último, eu acho que é o nosso grande sentimento, onde a gente vê que o Brasil inteiro vem nos visitar, o Estado inteiro vem nos prestigiar. Nós recebemos agora, chegando a essa final aí do Inobis, né? Que é um projeto, o próprio Inobis, né, um projeto de inovação, a gente tem esse reconhecimento estadual, e aí as pessoas ficam assim, às vezes, meio que decepcionadas pelo fato de não conhecer, pelo fato de não se divulgar o que de fato deveria ser divulgado. Então, a gente gostaria desse apoio também. Então, o apoio ao Fiscaliza Vitória, a gente, como eu já disse antes, né, é muito interessante que mesmo às vezes sentindo só, mesmo às vezes sentindo cansado, mesmo às vezes sentindo desamparado, a equipe nunca deixou de ir para a rua, a equipe nunca deixou de fazer seus relatórios, nunca deixou de publicar esses relatórios. Então, aí fica aí o nosso pedido. E importante também, né, de que cada vez, mesmo nessas dificuldades, a gente nunca deixou de fazer o nosso trabalho, e, ao mesmo tempo, cada visita dessa é uma história nova para ser contada, né? Depois, eu acho que alguém poderia, né, Sara vai poderia falar melhor sobre essas emoções que nós passamos no nosso dia a dia. Em relação à desburocratização dos relatórios, que a gente solicita para que dê mais velocidade nas publicações. Nada que a gente está querendo de extraordinário. Ou seja, aquilo que a gente publicou na região 1, as outras regiões, as lideranças comunitárias, inclusive alguns vereadores, nos cobram, achando que a gente que está atrasando alguma coisa. Então, esse que é o pedido. E a divulgação, né, como eu já disse antes, que é aquela ideia de que o Brasil, o Estado está conhecendo a gente, mas ainda a gente precisa melhorar a nossa comunicação para que a gente divulgue melhor o nosso trabalho. Então, eu sempre brinco, eu falo que às vezes a gente entra na nossa equipe, né, num estado eufórico, né, que a gente fala de um surto coletivo, né? Às vezes a gente parece parafraseando aí o Corinthians, né, que foi campeão agora há pouco tempo, né? Às vezes parece muito um bando de loucos apaixonados pelo aquilo que faz, né? Eu lembro no dia que foi publicado, ou seja, no dia que foi editado o livro, né, a euforia era um ponto assim que a gente não se controlava entre a gente, né? E aí a gente, mesmo assim, reconhecendo todos os colegas nossos, né, que já passaram por lá, a gente falava assim, aqui tem um pedacinho seu. A gente fez questão de dar um reconhecimento a cada um deles. Então, eu vou ler aqui agora um pensamento que eu acho que dá para resumir bem aquilo que eu imagino do que seja o programa Fiscaliza Vitória. Ele diz o seguinte: a verdadeira diferença entre a construção e a criação é esta: uma coisa construída só pode ser amada depois de construída, mas uma coisa criada ama-se antes de existir, né? Então, assim, aquilo quando a gente... E daí não foi um projeto que a gente simplesmente construiu e tentou apresentar. A gente sabe, às vezes eu cansei de chegar na sala achando que eu estava com a ideia maravilhosa, quando botava em questão, a gente começava a discutir, e aquilo dali ia desmontando, e a gente começava a refazer toda a metodologia, repensar tudo aquilo que a gente achava que tinha certeza daquilo.
Então, ou seja, desde o momento da concepção do projeto até hoje, né, as pessoas que passaram pelo programa, as pessoas que contribuíram com o programa, amam aquilo que faz. Só por um simples motivo, né? O motivo é que todos os dias a gente se reinventa. A cada ligação que a gente recebe, né, a cada ligação que a gente faz, a cada visita na rua, a cada relatório que ele tem que ser feito, que tem que ser publicado, a cada análise técnica que tem que ser feita. Ou seja, a equipe ela vibra muito com isso daí, pelo fato de sentir parte dessa criação, não do que alguém simplesmente foi lá e impôs, ou seja, foi uma construção coletiva. E antes de terminar, né, que aí eu gostaria de encerrar, e eu vou encerrar mesmo, né, que às vezes a gente está acostumado nessa casa, que fala que vai encerrar, ele fala mais 10 minutos. Né? Eu gostaria o seguinte, de agradecer a todos que de alguma forma já colaborou com essa criação do Fiscaliza. Né? Às vezes indireta, às vezes indiretamente. Aí gostaria de citar 2 nomes aqui, em termos de equipe, para a gente não esquecer alguém. É uma que começou, né, até pela antiguidade, a outra pela novidade, né, que é a Paula. Né, foi a primeira, quando o Gandini se dispôs a gente pensar o projeto e a construir o projeto junto. A Paula foi a primeira pessoa assim, da equipe, né, assim, assustadíssima, para corrigir, né, o que nós vamos fazer. Né? E, lembrando, agora a última que chegou, a nossa caçula, é a Janine, né, que chegou dia 1º agora. Então, aí eu acho que dá para a gente entender, aí, enquanto equipe, né, o início, né, o meio são vocês, né, nós, e aí o finalzinho, né, que tá finalzinho de equipe, né, que o projeto, como o presidente da sessão já falou, vai dar continuidade. Queria agradecer, não poderia deixar de agradecer também aí as lideranças, né? Cada liderança que nos apoiou, que nos acompanhou nas visitas, os diretores de escolas, os coordenadores de unidade de saúde, de CRAS, que aí tem essa contribuição aí do executivo que nos acolheu, né? Os servidores, inclusive, da Câmara, que não tem nada a ver, assim, às vezes com um determinado departamento dele, mas que a gente foi se descobrindo, como agora eu vou citar aqui a Flávia e o Everaldo, né, que quando viram a história das praças, né, eles já assimilaram o projeto, que a gente não sabia, né, que é muito interessante esse lance das praças, que dentro da primeira concepção que nós tivemos, era a gente ter equipamentos aonde se prestava algum serviço público ao munícipe. E lançamos. De repente, na primeira semana, começou a se chegar demandas em relação às praças. O que nós vamos fazer? Né? A gente, mesmo assim, é o lance do reinventar, né, fazendo história. A gente foi lá, montou um questionário e fizemos todas as praças em Vitória. E aí agora, quando nós vamos fazer, com a chegada dos analistas, assim, nós vamos analisar os equipamentos. Mas e aí, como é que eu analiso uma praça? Né? Aí vamos repensar. Repensamos, aí agora estamos reconstruindo a história de cada homenageado de cada praça. Né? E dentro dessas praças, aonde tem monumento, a gente está tentando resgatar a história de cada monumento. Então aqui eu queria uma salva de palmas aqui para Yannis, né? Que é o nosso grego, escultor, artista, né? A obra mais conhecida, quem não sabe, é a Cruz Reverente, mas nós temos aí a Praça da Grécia, nós temos aí também o Globo. E esse segundo relatório nosso, né, eu lembro de uma frase de Yannis, eu falei assim, gente, vão achar, vão pesquisar. Né? Pedi para ligar para a Márcia, e Maicon está por aqui. Maicon, né, acha o grego, dá um jeito, vai lá na comunidade helênica. E hoje ele é um frequentador assíduo do Fiscaliza. Né? Eu lembro de uma frase dele, falando assim, ó, pela primeira vez na história alguém escreve sobre as minhas obras, mas me consultou. Né? E já escreveram um monte de coisa sobre minhas obras, que não é nada daquilo. Né? E aí mesmo assim a gente foi lá, escreveu e apresentou para ele, não, é isso mesmo, mas é óbvio que tem que ser bem resumido. Né?
algumas outras pessoas, né? De familiares de pessoas, né? Que aí tem a Neia. Eu não vou, se eu ficar citando aqui, daqui a pouco eu esqueço alguém, vai ficar meio chateado. Mas se naquela pesquisa das praças, de gente ligar para o familiar, né? E eles falam, a pessoa falar o seguinte: pô, pela primeira vez, né, alguém lembrou da minha mãe, lembrou do meu pai, lembrou do meu avô, ou alguns até essa história, eu nem sabia que existia só homenagem a meu pai ou ao meu avô, né? Como foi o caso do Demócrito, como foi alguns vários, Mara, sei lá, e vai. Então eu queria lembrar cada um de vocês esses pontos. E também o seguinte, a gente não pode deixar de saudar também, né? Pensei muito falar isso daí, mas eu faço questão de registrar, né? É óbvio, não existe unanimidade em tudo, né? E o Fiscaliza não vai ser unanimidade. Então aí eu gostaria de deixar também uma saudação àqueles também que foram contra o projeto, que trabalharam contra o projeto, né? E falar o seguinte, que a gente está aberto às críticas, está aberto às sugestões, né? E principalmente, né, nós não nos incomodamos que falem mal de nós não nos incomodamos que trabalhem contra nós. A gente só pede uma coisa: que sejam pelo menos criativos, né, que aí a gente vai ter condições de disputar, inclusive, com eles. Então, eu queria desejar um Feliz Natal a todos, que 2016 nos aguarde. Okay? Muito obrigado. Eu não sei se o Cleves sabe, mas aquela escultura ali na frente da mesa do presidente foi o grego que nos presenteou também, está presente todo dia aqui nessa Casa de Leis, aquela pombinha da paz ali, nos trazendo tranquilidade. Dando continuidade à nossa sessão solene, assistiremos agora mais um vídeo, agora sobre o funcionamento do programa Fiscaliza Vitória. Fiscaliza Vitória, ele é um serviço de atendimento ao cidadão oferecido pela Câmara de Vereadores do município de Vitória. Ele visita todas as nossas escolas, as nossas creches, as nossas unidades de saúde, praças, parques, CRAS, CAJUNs, ou seja, todo e qualquer tipo de equipamento que presta algum serviço à população. O Fiscaliza Vitória foi lançado em 17 de outubro do ano passado. Nós já tivemos mais de 400 solicitações de visitas. O inovador desse projeto é que não é só a Câmara que vai fiscalizar o serviço prestado à população, como a própria população também pode participar, através do número 162 e também através do site fiscalizavitoria.com.br. Até o momento a gente já fez 144 visitas a esse tipo de equipamento e já emitimos 114 relatórios para que a Prefeitura nos preste algum esclarecimento. Após cada visita, a equipe emite um relatório que é enviado para a Prefeitura de Vitória para que ela avalie esse relatório e emita algum parecer em relação a alguma desconformidade que possa vir a acontecer nesses equipamentos. A população pode acompanhar o andamento de cada solicitação feita através do nosso site também ou ligando para o 162 para saber se a visita já foi realizada, se o relatório já foi emitido e se a Prefeitura já emitiu alguma resposta. Iniciaremos agora, então, a entrega das homenagens de honra ao mérito aos servidores e ex-servidores da Câmara Municipal de Vitória, que de alguma forma contribuíram para o êxito do programa Fiscaliza Vitória, desde sua concepção até os dias atuais. Para isso, a gente convida o presidente para tomar lugar aqui atrás da mesa de honra. Peço que o nosso diretor participe comigo da entrega, ok? Então, por gentileza, o seu pedido é uma ordem. Cleves vai acompanhar a entrega dos diplomas de honra ao mérito. E para isso, iniciamos com a nossa primeira homenageada, a senhora Ana Maria Venceslau.
Nosso próximo homenageado é o próprio diretor Clévio de Souza. Convidamos para vir à frente e receber sua homenagem o senhor Denner Machado de Azeredo. Convidamos o senhor Edson Luiz Peter Nascimento para receber sua homenagem. Convidamos agora o senhor Eduardo Luiz Oliveira Nascimento. A próxima homenageada é Elinéia Aparecida de Oliveira. Convidamos para receber a sua homenagem a senhora Elza Soares Tuller. Convidamos para sua homenagem o senhor Evandro Fernandes da Cruz. Nosso próximo homenageado é o senhor Everson Montebeller Pereira. Convidamos o senhor Fagner Monteiro dos Santos para receber sua homenagem. Nossa próxima homenageada é Gabriele Cristina de Souza. Convidamos agora Jacilda dos Reis Janturno. Nossa próxima homenageada é Giovânia Barcelos.
Convidamos para sua homenagem Gianine Lima Lírio. Homenagem, convidamos agora o senhor Juliano César Gomes. Nosso próximo homenageado é o senhor Leonardo Ferreira Fontenelle. Convidamos agora Luana do Nascimento Lopes. Nosso próximo homenageado é Maicon do Nascimento Loyola. Convidamos para sua homenagem Márcia Campos Arandianovich. Convidamos para sua homenagem Natália de Paula Couto. Convidamos para receber a sua homenagem Paula Burgo de Castro. Convidamos o senhor Paulo Chaves de Oliveira para receber sua homenagem. Nosso próximo homenageado é o senhor Rafael Ferreira da Silva. Convidamos agora o senhor Rodrigo Ribeiro Pereira.
Convidamos para receber a sua homenagem o senhor Saul Josias Teixeira Santos. Convidamos para a sua homenagem a senhora Tiara Carvalho Damasceno. Nosso próximo homenageado é o senhor Vander Borges dos Santos. Convidamos para receber sua homenagem Sara Lima de Passos. Gostaríamos de convidar a Elza Soares Suller para fazer uma pequena fala em nome dos homenageados. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Elza Soares. Eu tive o prazer de trabalhar junto com a equipe. Vou saudar a mesa, em nome do senhor Cleves, eu saúdo toda a mesa, boa noite, e agradecer. Agradecer porque eu acho que tudo na vida da gente é um desafio. E foi aqui no Fiscaliza que eu tive o maior desafio. Um desafio onde eu trabalhei com muitas pessoas que não acreditavam no desafio. Então, hoje, para mim, foi um aprendizado tão grande que hoje eu estou como diretora do Sindicato dos Aposentados, Sindiap. Então, eu agradeço o que eu aprendi aqui. Hoje eu sou presidente do Conselho do CTA da Serra, que para mim é um desafio maior ainda, onde nós trabalhamos lá com pessoas que têm doença sexualmente transmissível. Então é um desafio muito grande, porque falta remédio, falta atendimento, as pessoas têm medo. Então, para mim, cada dia é um desafio. Eu sempre digo assim, que eu vim a esse mundo não é para competir com ninguém, mas comigo mesmo. Porque quando a gente compete com a gente mesmo, eu acho que a gente aprende melhor. A gente não vê o outro que olhou com o olho atravessado. Então, eu quero agradecer, Cleves. Obrigada. Obrigada mesmo, o senhor Gandini também, por ter dado a oportunidade para a gente poder estar trabalhando. Porque hoje a gente vê que nós estamos passando aí por uma situação muito constrangedora no nosso estado. Eu tive a oportunidade de visitar Regência na semana passada. Nós estamos aproximando do Natal. Aquelas famílias de Regência não se tem o que dar para comer seus próprios filhos. Então, para a gente é muito doloroso. Eu tenho viajado em todo o estado do Espírito Santo. E a gente tem visto a necessidade das pessoas. Então, gente, valorize o trabalho. Faça com carinho, porque cada semente que a gente planta, pode ter certeza. Hoje eu vejo minha foto ali, eu me sinto muito feliz. Por quê? Eu estou entre amigos, fiz um bom trabalho, e com certeza outros que virão também vão fazer um trabalho melhor, e cada um vai aprender. Então, essa é a minha fala. Muito obrigada por tudo que passei, por todos aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu fiquei aqui nessa área da Prefeitura e a Câmara, foram quase 12 anos de trabalho. Hoje eu estou na Serra. Então, para mim, são lembranças que ficam guardadas. Eu ganhei uma lembrança da Ana, pode ter certeza, Ana, que vai ser guardada com muito carinho. Obrigada a todos e um Feliz Natal a todas as famílias.
E vamos pedir a Deus que o ano que vem a gente tenha menos violência, que a gente tenha menos crueldade. Um beijo no coração de cada um. E fique com Deus e boa noite. Passamos agora a palavra para a servidora Sara de Lima Passos, que representará os homenageados também. Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa na presença do vereador Fabrício Gandini. E, realmente, para mim é uma grande honra estar aqui, representando todos vocês, os meus colegas de trabalho, e aqueles ex que fizeram parte da nossa equipe, né, mas que a gente está carregando para sempre, tanto que o resultado hoje está aqui. Realmente, como o nosso diretor Cleves falou, o Fiscaliza Vitória, ele nos proporciona muita coisa boa, crescimento pessoal. A gente consegue compartilhar com essas pessoas que nos recebem de uma forma, inclusive, muito mesmo assim, de chorar muito, né, diretor? E da gente vivenciar a situação deles. Então, para iniciar a minha palavra, eu vou narrar um fato que ocorreu quando eu fui na região 1, e eu fui em busca de saber quem era a Dona Isaura, uma praça que tem na escadaria do Morro do Moscoso. Por nós estávamos fazendo ainda o primeiro relatório da região 1, e eu tive que bater na porta de alguém para saber quem era a Dona Isaura. E eu bati na porta de uma pessoa. E me identifiquei. Meu nome é Sara, eu faço parte do programa Fiscaliza Vitória, e queria saber quem é que conhece a Dona Isaura, e disse para ela qual seria o motivo, né, de saber quem era a Dona Isaura. E, nesse momento, essa senhora, muito emocionada, me falou: Dona Isaura foi a minha melhor amiga e uma mulher mais política que já se teve aqui, porque ela lidava com todos os políticos. E ela me disse: entra, minha filha. Essa senhora apenas, ela me conheceu naquele momento. Ela sabia que meu nome era Sara. Ela sabia que eu fazia parte de um programa da Câmara de Vereadores, e ela me acolheu. Ela me colocou sentada na sala dela e ela me serviu uma água muito gelada. Então, isso faz com que o Fiscaliza Vitória ganhe e tenha a credibilidade da comunidade, das lideranças, daquelas pessoas, né, que, quando nós chegamos na comunidade com o carro, elas vêm ao nosso encontro. E uma frase que eu vou levar para sempre, que essa senhora, a Dona Olga, que me recebeu, ela me disse, muito emocionada: minha filha, continue com o trabalho de vocês, porque quando nós fazemos esse tipo de trabalho, nem sempre nós ganhamos flores. No início é espinho, mas eu tenho certeza que um dia o jardim do Fiscaliza Vitória vai florir muito. Então, Dona Olga, eu me emociono porque uma senhora que não me conheceu e que, através do programa Fiscaliza Vitória, ela me acolheu. Ela me acolheu, uma pessoa totalmente desconhecida, mas que me deu toda a informação de quem era Dona Isaura. E Dona Isaura também é que fez o parto de todos os filhos dela. Então, a ela e toda a liderança, todos os diretores de equipamentos, coordenadores, que nos atendem, nós, equipe de rua, né, equipe de campo, nosso muito obrigado. E digo uma coisa, que o programa Fiscaliza Vitória, ele possibilita com que a sua equipe trabalhe com diferentes sujeitos, com seus anseios, perspectivas, e o que implica em desafios e em aprendizado constante. Participar do Inoves e chegar a ser um finalista é um reconhecimento do trabalho e incentivo para a equipe continuar desenvolvendo os projetos inovadores e que contribuem com a qualidade do serviço público. A capacidade que temos de sonhar nos leva ao exercício de imaginar coisas aparentemente impossíveis e criar condições para realizá-los. Fazer o impossível tornar-se realidade é inovar, é empreender e, principalmente, ter fé.
E esta fé nos move, nos faz ultrapassar todas as barreiras. Para chegar até aqui, é preciso ter atitude, é preciso sonhar. É necessário sensibilizar a equipe e construir novas ideias e nunca perder a fé nas pessoas. E o mais importante, se não der certo, vamos reconstruir. A toda a equipe do Fiscaliza Vitória, que se empenhou muito para que todo esse sonho se tornasse realidade e quebrasse paradigma. Nesta sessão solene, promovida pelo vereador Fabrício Gandini, nós, do Fiscaliza Vitória, queremos agradecer a todos que trilharam esse caminho conosco, nos bons e maus momentos, e assim contribuíram com o processo de fiscalização e controle da gestão pública. E o fazemos com humildade, daqueles que têm a consciência de que nada, absolutamente nada, se constrói sozinho, senão em parceria e em conjunto com o próximo. O Fiscaliza Vitória hoje tem imensa satisfação de reunir com ex e atuais colegas de equipe e colaboradores para celebrar junto este momento histórico para a Câmara de Vereadores. Ter programa da casa no final do Prêmio Inoves não é para qualquer um. Nenhum sentido faria ou teria sem a presença de todos e de cada um em particular. Somos profundamente gratos a todos. A nossa convicção é de que uma equipe que se pretende forte e moderna tem dois pilares indispensáveis: seu quadro de colaboradores e equipe. Em especial, ao diretor, a este queremos dizer com absoluta certeza do reconhecimento: muito obrigado, Clévis Turco. Chegar até aqui tem sido obra de muita luta, dedicação, com percalços e dificuldades próprios do mundo de hoje, mas também com muitas conquistas e realizações, das quais muito nos orgulha. Somos, por isso, gratos a Deus, que nos concede força, serenidade, perseverança para superar as dificuldades e continuar fazendo o caminho. E o caminho, como sabemos, se faz caminhando. Se a isso tudo se pode dar o nome de sucesso, então, com a devida humildade, podemos nos considerar Fiscaliza Vitória um sucesso. Agora o jardim do Fiscaliza Vitória vai ficar um pouco mais florido, porque o Clévis Estocco vai entregar para a Sara, juntamente com o Fabrício Gandini, uma homenagem para a Sara, representando todos os funcionários, né, um buquê de flores, para tornar o buquê mais florido. A dona Olga acertou, o jardim ficou mais florido, tá vendo? Aproveitando que o Clévis ainda está em pé e o vereador também, nesse momento o vereador Fabrício Gandini vai fazer a entrega do diploma de honra ao mérito ao programa Fiscaliza Vitória, em nome de todos os colaboradores. E a gente passa a fase final dessa sessão solene, passando a palavra de encerramento ao vereador Fabrício Gandini. Vou fazer daqui mesmo, bem rápido. Queria primeiro dizer que desejar a vocês, porque vocês estão ganhando agora um reconhecimento, vamos dizer assim, desse trabalho todo. Mas, ao mesmo tempo, eu peço a todos vocês que fazem o serviço público que esse reconhecimento se transforme em mais vigor, em mais esperança, que a gente possa ver modificada essa situação da vida pública do nosso país. Infelizmente, quanto mais a gente acha que as coisas vão melhorar, eu até falo, eu acreditava que a gente estava num processo irreversível de democracia, de república, e de repente a gente se vê numa situação desastrosa mais uma vez, tanto por parte do governo federal, como por parte da Câmara Federal,
A gente vê uma situação desastrosa em que quem vai sofrer não é nenhum Cunha. Quem vai sofrer são as pessoas que estão perdendo as conquistas, que a gente, a duras penas, né, a gente foi conquistando, e de repente a gente se vê aí no mar de inflação, de retrocesso da indústria, de retrocesso de todas as... E é o bom exemplo que pode vencer isso, é o bom funcionário público, é aquele que tem zelo no dia a dia, independente da função que ele exerce. Independente da função que ele exerce. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente nunca veria o que a gente está vendo hoje. Uma pessoa que tem 10 milhões numa conta na Suíça está aí ainda como presidente de um poder nosso. E ninguém faz nada. Manobrando dia após dia, a gente assistindo. Até a combatividade já foi maior. Então, o que eu peço, eu acho que esse é um momento de celebrar, de festa, mas eu acho que a gente tem que também refletir. Nós estamos no final de um ano desastroso. Desastroso. Um ano que eu posso falar da zica mesmo, deu zica esse ano. 2015 é para esquecer. Não para esquecer. Talvez a gente tenha que lembrar para não repeti-lo. Então, vocês que fazem a diferença, continuem fazendo a diferença. E aí eu falo desde o mais simples ato, desde o mais simples, vamos dizer assim, função. Eu acho que quem faz com zelo e com amor, a gente vai ver esse país ser transformado a partir das boas práticas. E hoje a gente está fazendo isso aqui, falando, ó, vocês fazem a diferença, mas nós queremos que isso seja reproduzido. Então, às vezes abate a gente, não temos o apoio necessário, não temos... A gente tem esse sentimento às vezes, mas vamos superar. Vamos superar. Porque a esperança está em nós mesmos. A gente olhar para o lado e falar, ó, eu vou fazer a diferença independente do que vier. Teve uma vez, ontem eu estive inclusive, ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção, foi o Dia Nacional de Combate à Corrupção e o Dia Municipal de Combate à Corrupção. Todos foram alinhados no dia 9. E eu tive um momento em que eu pensei em desistir da minha carreira política na gestão anterior. Eu fazia requerimento de informação e não tinha respondido. Eu conseguia convocar secretário e o secretário simplesmente não vinha. Eu fazia uma série de ações em relação ao executivo e não ocorria. E não era por ser vencido no processo político, não, porque hoje a gente tem situações parecidas, mas tem que vencer no processo político. Quando acabava aquele prazo de 30 dias para o secretário vir, ele não vinha. Eu falo, poxa, e as instituições não funcionam? E eu fui a um promotor e falei, promotor, me ajuda. A última esperança, eu estou praticamente... O mandato serve para nada. Eu não tenho uma resposta. Eu não consigo uma informação, não tenho... E ele foi lá na mesma hora e falou, Gandini, vou despachar aqui agora. Despachou no mesmo dia. E ali, por causa da atitude daquele promotor, de uma pessoa, eu passei a remover as minhas esperanças para o mandato, conseguimos, fizemos uma discussão de alta qualidade na cidade, por causa de uma pessoa. Às vezes, se eu tivesse procurado outro, não tinha conseguido, mas ele fez a diferença naquele momento. Faça a diferença, por quê? Porque isso vai ser reproduzido. Às vezes, se a gente não fizer a diferença para outra pessoa, a gente vai interromper sonhos, vai interromper a esperança daquela pessoa, porque uma vida, a gente vai acomodando. E eu queria fazer uma homenagem aqui, de uma coisa que eu lembrei aqui no decorrer da nossa sessão. Eu lembrei de um momento em que a gente já tinha feito o Fiscaliza aqui, e logo depois, foi no mesmo ano, a gente teve aquela chuva terrível no estado do Espírito Santo. Aquela chuva terrível no estado do Espírito Santo. E uma pessoa da Serra lá, era
SOS, Cruz Vermelha, foi um senhor da Cruz Vermelha, veio aqui à Câmara e falou, Gandini, nós precisamos de uma ajuda, nos ajude, porque a gente precisa fazer uma campanha para recolher alimentos. Que loucura. Uma pessoa, o cara lá da Serra ligou para a gente prontamente aqui, conseguimos uma tendinha, o Fagner, nosso motorista. Aí eu quero encerrar com essa homenagem que eu quero fazer ao Fagner. Nosso motorista passou sábado, domingo, com o nosso carro do Fiscaliza, fazendo a diferença para aquelas pessoas. Aquele movimento, aquela tendinha, aquela mesinha e as cadeiras da Câmara se transformaram naquele movimento que vocês viram. Muitas pessoas nem sabem que ocorreu isso. Mas o Fagner sabe que começou com uma tendinha do lado daquela tenda gigante da Feira do Verde. A gente botou uma tendinha lá para recolher alimento. Começou a gente... E foi por causa da atitude de uma pessoa, porque muitas vezes, quando a gente falou aqui, ele foi sábado e domingo. Não foi obrigação dele fazer, não. Não era obrigação nenhuma dele fazer. Foi sábado e domingo, pegou o carro da Câmara, a gente liberou. E aquele movimento, daquele tamanhozinho, fez uma diferença enorme na vida de muita gente no estado do Espírito Santo. De muita gente. A gente viu a quantidade que não se conseguia nem transportar mais para o interior, a quantidade, porque a gente começou um movimento, e foi logo no mesmo período do fiscalismo, logo depois de dezembro, né? E aquela atitude de um servidor público da Câmara, que se colocou à disposição, fez toda a diferença na vida de milhares de pessoas do Espírito. Então, eu queria fazer esse registro. Vocês estão sendo homenageados por ser exemplo nesse momento. Faça a diferença, porque você vai reproduzir isso. Vai reproduzir isso. Então, eu queria encerrar essa sessão. Eu não sei se o Fagner tem o livro da Câmara, se não tiver, já tem? Então tá. Se não, eu ia entregar. Mas, assim, fique registrada essa homenagem e que a gente possa sair daqui com um espírito renovado para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado, boa noite. A gente quer convidar os homenageados que gostam de tirar foto, que a gente já sabe, tem um monte de foto ali, para tirar mais uma foto desse momento especial, todo mundo aqui em cima, por gentileza, para a gente fazer esse registro especial. A todos uma boa noite e até a próxima.